Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Conte Tudo e Conteúdo, o podcast e videocast da Trevo. Eu sou Márcio Martins, diretor da Trevo, e vocês sabem que aqui a gente conversa com pessoas do terceiro setor, do mercado, da academia, sobre temas como recursos humanos, gestão, inteligência artificial e muitos outros. Hoje a gente vai conversar com a Luciana Dias, consultora, fundadora da Lumine Consultoria e Assessoria e desenvolvedora do programa de mentoria para líderes em transição, o You Are Butterfly. Luciana, eu quero começar indo diretamente ao ponto. Primeiro, seja muito bem-vinda e eu queria começar sabendo de você o que é o You Are Butterfly. Bom, Márcio, obrigada. É um prazer estar aqui com você e poder ter essa oportunidade de explicar, né, e falar sobre o programa We Are Butterfly. O We Are Butterfly é um programa de mentoria voltado para os líderes que estão naquele seu momento de mudança, de transição de função para novas empresas ou dentro da mesma empresa, porque foi promovido, enfim. Ele é um programa de mentoria com uma duração de aproximadamente 4 meses, com encontros semanais. E ele tem por objetivo exatamente ajudar os líderes nessa fase de transição. E ele está estruturado em 3 pilares. O primeiro pilar é o pilar do contexto, onde o líder precisa entender aonde que ele está, que organização que ele está, qual é o momento, qual é a narrativa desse novo lugar que ele está. O segundo momento, o segundo pilar, é o pilar dele se conhecer. É o pilar que a gente chama mais emocional, conhecer seus talentos, suas características. E o terceiro pilar é o pilar do relacionamento, é o pilar da influência, o pilar da comunicação. E o programa o Butterfly, ele foi criado foi ruim. Não tem problema, pode começar daí. E o programa You Are Butterfly foi E o criado. programa o Butterfly, ele tem então uma duração, ele tem um programa. Peraí, paramos, aí volta assim, começa de onde você estava. E o programa You Butterfly, aí... E o programa o Butterfly é um programa totalmente personalizado, né? Porque cada líder está no momento, cada líder é único. Esse é o programa. E uma curiosidade, da onde veio esse nome? Como é que foi essa inspiração? Olha, essa inspiração, ela nasceu, bom, e o Butterfly, né? Você é uma borboleta. Se a gente parar para pensar, todos os líderes estão sempre em seus momentos de transição. Então, na verdade, o Butterfly é uma metáfora, né? Na verdade, um mapa mental muito mais emocional do processo de metamorfose da borboleta. Então, vamos ver as associações. Tudo começa com o ovo. O que é o ovo? O ovo é quando ele nasce. Então, é quando o líder entra na organização ou na nova área e ele precisa conhecer, ele precisa se alimentar das informações de onde ele entrou. Depois, ele vai para uma fase de lagarta. A fase da lagarta é a fase onde grandes mudanças ali acontecem, mutações acontecem. Então, é a fase onde o líder está sendo o quê? O tempo todo chamado para entender os novos processos, a nova estrutura, as novas demandas. Aí vem a fase da crisália, que é a primeira, na verdade, é a metamorfose propriamente dita. Do ponto de vista para o líder, é quando o líder já se transformou, já entendeu o propósito, já sabe aonde ele está. E aí, finalmente, vem a fase final da metamorfose, que é quando ele vira uma borboleta, ou seja, sai voando. É quando o líder já está autossuficiente, já consegue influenciar, já consegue se comunicar. E aí ele vai voar, começando, então, efetivamente, o novo ciclo. Incrível. Luciana, uma coisa que assim, eu fico também curioso, como é que é o processo de criação de um programa? Ainda mais um programa que é voltado para líderes tão diferentes de outros que a gente encontra aí pelo mercado. Como é que foi esse processo para você? Olha, o processo começou comigo mesmo, né? O processo começou quando eu, há 3 anos, decidi sair do segmento, né, de mais de 25 anos como executiva e decidi ser uma empreendedora. Então, eu passei por esse processo de transição. Mas, na verdade, nesse momento, eu comecei a refletir muito sobre o que significou 25 anos no mercado.
Eu passei por mais de 10 empresas, nacional, multinacional, de várias posições, em lideranças diferentes. O que que eu aprendi, o que que deu certo, o que que deu errado. E comecei a conversar com executivos, líderes, e ao mesmo tempo eu comecei a estudar sobre transformação organizacional. E aí, eu ficando cada vez mais curiosa, foi quando eu deparei com pesquisas onde até 60% dos líderes, dos executivos que mudam para outras posições falham. Isso é informação da Harvard Business Review. E da DDI, 50% dos executivos externos ou 30% internos que fazem esse processo de transição também tem falha. E o mais interessante é que a falha não é por competência técnica. A falha, ela é muito mais por uma falta de visão estratégica e equilíbrio emocional. E aí eu me analisei os meus processos, analisei a minha experiência e eu falei, realmente isso faz sentido. Então eu comecei a pesquisar com vários autores e aí eu criei esse programa de mentoria. E, Luciana, ao longo desse processo, e eu sei que você já vivenciou várias coisas, você tem vários cases, quais são hoje as principais dificuldades, né, além dessa que você trouxe agora, que os líderes encontram nesse processo? E aí eu queria ver também se a gente conseguia fazer um paralelo das dificuldades que o próprio líder encontra e das dificuldades que são criadas mesmo, às vezes sem consciência, por CEOs, por chefes, pelas pessoas que estão acima desses profissionais. Olha, são várias as dificuldades, né? Uma delas é quando o líder chega na organização e ele fica ansioso por gerar valor, por gerar resultado. E nessa ansiedade, ele, na maioria das vezes, ele não observa e não procura entender o contexto organizacional, a cultura organizacional. E entender a cultura não é uma coisa de 3 meses de experiência, leva um tempo. Entender a cultura é aquela cultura externa e a cultura interna. É você observar como as pessoas se comportam nas reuniões, como as pessoas falam, como as pessoas tomam a decisão. A outra dificuldade que tem muito é você entra numa organização e o seu gestor já chega. Isso aconteceu comigo. O gestor chega, olha que bom que você chegou, olha, está aqui a sua meta, nós já temos essas reuniões marcadas, já, esse aqui são as pessoas que você precisa entrevistar e tem o seu time para você conversar. E aí? E aí você começa a trabalhar, porque você tem que atender o seu gestor. E você esquece de definir com ele o seguinte, sim, mas quais são as minhas prioridades para esse início? Porque lá na frente ele vai te cobrar coisas que você não fez. A outra coisa é quando você deixa tão preocupado, você não dá atenção a criar parcerias, a criar relacionamentos horizontais com seus pares e verticais, tanto para cima quanto para o seu time. Se você negligencia uma dessas partes, no momento que você precisar do apoio deles, você não vai ter. Então, é muito importante que você dedique um tempo para estabelecer essas conexões. E depois tem aquela outra, né, de você chegar para o time. Porque como você vai se conectar com o time? Que estratégia você vai usar para conectar com o time? Então, eu vejo isso como um dos maiores dificuldades que você tem quando você entra numa organização. E você trouxe um ponto que eu acho que é bem importante, eu já vivi isso. Você chega numa empresa para liderar uma equipe que já está formada e muitas vezes a pessoa que assumiria naturalmente é substituída ou preterida por alguém que vem do mercado. Isso é muito comum acontecer. Né? Como é que você vê essa situação? Como lidar com uma situação como essa? Olha, essa é clássica, né? É aquele líder que entra numa área, porque uma coisa é o líder entrar e ter que formar a sua equipe. A outra coisa, o líder entra e já tem uma equipe formada. O anterior saiu porque não teve uma performance, qualquer que seja boa. Então, ele tem que ser aceito por essa equipe, na certeza de que pelo menos um dali queria a posição dele. Então, a primeira coisa que ele tem que fazer é tentar estabelecer relacionamento. Como faz isso? Praticar uma escuta ativa. O que é praticar uma escuta ativa?
ter a humildade para escutar verdadeiramente o seu time, na certeza de que você não sabe muita coisa que eles sabem daquela organização. É você conversar individualmente, procurar conhecer, entender o mapa de relacionamento que existe naquele ecossistema que você está entrando. Porque existem as pessoas que influenciam ali. Quem é o líder de verdade ali e quem é o coordenador, mas não influencia tanto? Então você precisa mapear isso e chegar muito mais preocupado em compor a equipe do que outra coisa. Então, estabelecer relacionamento, se interessar genuinamente pelo outro, ouvir, praticar uma escuta ativa, não sair criticando tudo. Isso aí são coisas básicas para você estabelecer um relacionamento. Porque só depois que você estabelece esse relacionamento nesse time é que você pode começar a ter a cooperação deles. E só depois que você tem a cooperação deles é que efetivamente você começa a liderar. Então, eu acho que a primeira coisa que o líder tem que fazer é estabelecer relacionamentos genuínos com essa equipe. Você trouxe alguns pontos que eu acho que podem ser considerados ali, né, quando a gente falou sobre as dificuldades, como erros cometidos por esses líderes. Dá para a gente elencar, né, com toda a tua experiência e trajetória, quais são os principais erros, e aí eu queria ir um pouco além, cometidos por esses líderes em transição e por esses, digamos, chefes dos líderes, né, quem contrata. Porque eu acho também que, às vezes, leigamente falando, os erros eles podem começar a partir do processo de seleção dessas pessoas. Né? Não sei se ficou muita coisa, mas é basicamente erros de quem está em transição, né? Eu líder, e erros de quem me contrata, né? De uma forma, dá para a gente listar os principais? Dá, vamos lá pelos dois pontos. Vamos começar por quem contrata. Quem contrata nesse mundo louco que a gente está vivendo, ele está muito mais preocupado, e aí eu não estou falando só do gestor, nem especificamente da área de recursos humanos, não, estou falando do contexto de contratação. Eles estão muito mais preocupados em resolver aquele problema, de colocar aquela pessoa, porque precisa resolver uma questão. Então, eles estão muito mais preocupados e olham muito a competência técnica, as realizações que esse líder fez em outros lugares, e deixa de olhar como é que é como é que eu vou dizer? Qual é a afinidade que tem desse líder com os valores da empresa e com os valores daquela área? Deu para entender? Sim. Daquela área que ele está entendendo. Como é que está isso alinhado? Será que as virtudes, essa é a palavra, será que as virtudes que esse líder, que essa pessoa que você está contratando, elas estão alinhadas às virtudes da companhia, às virtudes daquela área? Faz sentido isso? Então, o que eu vejo é que, na maioria das vezes, não se olha isso. E, às vezes, quando você percebe numa entrevista que tem alguma coisinha que não está bom, fala assim, não, isso a gente pode cuidar depois, porque a preocupação é resolver uma questão técnica, seja ela qual for. Técnica Bom, imediata, né, técnica Luciana? imediata. Depois tem uma outra questão quando o líder chega na área. Às vezes, isso já aconteceu comigo também, você foi contratada porque a área não estava performando bem. Então você chega e você precisa ouvir aquela equipe, né? Então, em um mês que eu estava, eu ouvi lá de cima, assim, quando é que você vai demitir as pessoas todas, né? E não é assim que a coisa funciona. Mas existem situações que os líderes chegam para resolver um problema e eles chegam achando que eles sabem tudo, isso é um mito, que eles sabem tudo, que eles vão resolver tudo e desconsideram a cultura daquela área, daquela. Então, isso é um erro muito grande, que eu vejo na maior parte dos líderes, é a prepotência. Outra questão é o líder, às vezes, chega e, como ele foi contratado ou para criar uma área nova, ou para criar um novo projeto, alguma coisa, ele se sente, e quando ele percebe que ele não entende de algumas coisas, ele acha que se ele mostrar as vulnerabilidades dele para a equipe, olha, como isso funciona, como isso é feito, isso vai enfraquecer a posição dele. Na verdade, isso só vai aproximá-lo do time,
Porque quando você é autêntico e você mostra as suas vulnerabilidades, você não tem medo de dizer eu não sei, você começa a criar conexões com as pessoas, e aí as pessoas começam a ter mais confiança e credibilidade em você. Bom, uma coisa também que você já falou, quando a gente, eu acho que é sempre importante a gente dizer, a gente faz conversa de alinhamento antes, né, para poder entender o que a gente vai conversar aqui hoje. Em relação, qual é a diferença entre mudança e transição? As pessoas Ok. confundem, acham que é a mesma coisa. Como é que você Bom, define? a mudança é quando você sai de um ponto para o outro. A mudança é uma coisa externa, é uma coisa física. Eu mudei de casa, eu mudei de trabalho. Então, eu saí desse trabalho, dessa organização, fui para essa organização. Eu saí dessa função, fui para essa função. Isso é uma mudança, você mudou. A transição é esse processo que acontece, você saindo de um lado e indo para o outro lado. E essa transição, ela é emocional. E eu estudei e aprendi isso com esse livrinho aqui, Managing Transition, do William Bridges. Ele é o papa da transição. E o William, ele comenta exatamente isso, que quando a gente sai de uma posição para outra, essa transição, tem 3 fases que a gente atravessa de uma forma inconsciente. A primeira fase é a fase onde a gente se desliga, né? Se desconecta, é a fase da finalização. Bom, eu saí dessa empresa por algum motivo, eu saí dessa posição. Então, é um processo que eu preciso me desligar de todas as crenças, daquela posição, daqueles processos, de tudo que eu fazia. Depois vem uma fase que ele chama de uma zona neutra. Essa zona neutra é, ok, eu já entendi que eu não estou lá, mas eu também ainda não sei direito como é que vai ser do lado de lá. E eu estou meio perdido. Eu não sei qual é o propósito, eu não sei para onde eu vou. Então, essa zona é uma zona bem dolorida, vamos dizer assim. E finalmente você chega no seu novo começo, onde você estabelece então o seu novo propósito, você se redefine, você cria uma nova imagem. Então, o que o William Bridges diz é que, na verdade, essa transição ela sempre existiu. O que a gente precisa saber é como a gente quer passar por isso. Se a gente quer passar por isso de uma forma mais tranquila, então, de uma forma mais estruturada e com apoio, ou de uma forma com tropeços, onde vai deixando acontecer, né? Perfeito. Luciana, você tem uma longa trajetória no mercado corporativo, né? Passou por várias empresas e aí você, em algum momento, você resolveu empreender. Como é que essa questão das lideranças, elas vão mudar, o perfil das lideranças vai mudando com o tempo, né? E claro, isso, os fatores são inúmeros. O que você tem visto no mercado, né, do tempo que você trabalhava nas empresas para agora que você é empreendedora, o que está mudando nas lideranças? Qual é o cenário hoje dos líderes? O que você tem visto que você pode contar para a gente? Olha, o que eu percebo é que os líderes hoje, eu costumo dizer que eles são os verdadeiros carnes de hambúrguer, porque eles levam pressão pelos dois lados, da equipe e de cima, né? Então, os líderes hoje, eles ao mesmo tempo que eles têm que ser gestores, ou seja, eles são responsáveis por gerar resultado, eles precisam liderar, ou seja, eles precisam inspirar as pessoas. Então, eles são cobrados o tempo todo por ter esse papel. E fazer a gestão de pessoas é um trabalho que leva tempo, desse gestor que é cobrado por resultado. Então, o que eu vejo hoje são os líderes estressados, são os líderes achando que estudar ferramentas vai resolver o problema deles de gestão e com pouco tempo de se interessar genuinamente por sua equipe. Então, na verdade, eu vejo hoje as pessoas extremamente estressadas, os líderes muito estressados, muito preocupados em gerar resultado e ter que liderar. Há uma questão também muito de infantilização, né? Aí vem uma questão do time, o time, você tem que cuidar do time. Então,
tem uma questão que precisa ser cuidada aí. E aí é toda a organização, de uma maneira geral, entendeu? No mundo cada vez mais rápido, ágil, com pressões. E aí eu queria chegar num outro ponto que eu também acho interessante na tua história, que é o momento que você decidiu empreender. Porque cada vez mais pessoas fazem isso, a gente tem aqueles números que não são números dos melhores em termos de empresas que sobrevivem, né? Que passam do prazo de 5 anos, mas cada vez mais profissionais decidem empreender. Como é que foi esse processo para você? Muitas dores? Como é que tem sido? Olha, não tem dor, tem muito desafio. Mas aconteceu, na verdade, foi em 22, um pouquinho antes de 22, eu descobri, assistindo uma palestra, assim, eu sempre já estava meio inconformada, meio incomodada do que eu estava fazendo, uma necessidade de mudar, mas eu não sabia direito. E aí, eu assistindo uma palestra, eu descobri que eu sempre fui empreendedora, eu era intraempreendedora, porque eu sempre fui de reestruturar, de criar métodos novos, de mudar, de desafiar o status quo. E aí eu falei, cara, eu sempre fui empreendedora, né? E aí, quando chegou em 22, quando eu realmente resolvi, não, eu acho que está na hora de eu seguir o meu caminho solo, e aí foi que eu criei o Abertefly, como eu falei. E por que que eu quero empreender? Porque eu quero ter a satisfação de ajudar as outras pessoas, entendeu? Com tudo isso que eu aprendi. E aí foi um processo de você criar a Lumine. A Lumine, na verdade, ela já existe desde 97, mas ela criou o formato nos 3 últimos anos, onde eu defini o modelo de negócio, a proposta de valor, e, e é isso. E aí eu já estou nesse processo de empreendedor, não sou uma empresária como você, ainda sou uma empreendedora. E o que eu posso dizer é o seguinte: empreender, primeiro você tem que ter paixão por aquilo que você faz. Paixão. Depois você precisa entender que você vai se mudar o tempo todo e vai ter que se adaptar o tempo todo à necessidade do seu cliente. Você precisa gostar de se conectar com pessoas, né? E ter a humildade para ouvir o que eles querem. E a certeza de que você nunca vai saber tudo, né? Isso é um conforto. Você não vai saber tudo e tem que ter a coragem de dizer: isso eu ainda não sei. Né? Então, resumindo, eu acho que ser empreendedor, você precisa ter paixão por aquilo que você faz, você precisa ter uma autoconfiança muito grande e uma resiliência. Né? E gostar muito de estudar. Isso eu gosto, nem considero, mas enfim. Isso é uma característica marcante. E aí eu também queria chegar dentro da tua carreira e dentro da Lumine, né, da experiência recente que você teve com a Casa Bloco, né, que é um importante evento aqui no Rio de Janeiro de cultura, dirigido e criado pela Rita Fernandes, foi onde a gente se conheceu. Foi. Como é que foi essa experiência na Casa Bloco, trabalhar com cultura? Olha, foi uma experiência inovadora para mim. Porque gerenciar um projeto de cultura é você completamente diferente de você gerenciar um projeto de tecnologia. E o projeto Casa Bloco, quando a gente tem umas classificações técnicas do CNEF, ele está num ambiente complexo. O que é um ambiente complexo? Um ambiente complexo é que você não tem todas as definições. Tudo muda a cada 5 minutos. Mas você tem uma equipe muito boa que se adequa. Então, foi um desafio para mim, porque foi uma forma de você fazer uma gestão completamente diferente. Então, eu precisei conhecer o processo de negócio, conhecer cada entrega daquela, comunicação, produção, né? Eu nunca me esqueço que para mim, até então, Raider era sandália, né? Raider é outra coisa. Chegou nesse ponto. Mas é divertido, grande barato de É um projeto. aprendizado, É né? um aprendizado. Mas foi uma experiência enriquecedora, emocionante, você lidar com a cultura. E uma coisa que eu aprendi muito é como a cultura ela precisa ter mais apoio e ser mais valorizada. Porque, olha, a Rita Fernandes, você que trabalha com cultura, vocês são uns heróis.
e poder usar a técnica de você fazer uma gestão num ambiente complexo, que você exige um relacionamento com pessoas o tempo todo, você precisa saber como falar com as pessoas, como conseguir as informações das pessoas, porque, na verdade, eu estava ali para fazer uma grande integração e precisava passar essa informação para Rita Fernandes. E aí, como conquistar as pessoas para entender que eu estava ali para ajudar? E como saber que tudo mudava o tempo todo? Então, foi um desafio. A outra coisa que eu aprendi e que eu falo muito é a importância cultural e econômica que o carnaval tem para o país. As pessoas pensam que carnaval é Rio de Janeiro e Salvador, alguma coisa em São Paulo, e só aqueles 4 dias, que é uma bagunça, que ninguém quer trabalhar. E eu fiz uma pesquisa para poder fazer uma apresentação. O Sesc, eu acho que é o Sesc, enfim, estava com uma expectativa de geração para o ano de 2025, de um faturamento desse, vamos dizer assim, do negócio carnaval de 25 bilhões de reais. Então, quando a gente fala disso, gente, para aí, sabe? A quantidade de empregos diretos, mais de 300 mil empregos diretos. Então, gente, vamos acordar. Isso aqui é um negócio. E isso precisa ser mais profissionalizado, que eu digo assim, tem muita coisa para fazer aqui. Você pode ajudar muito e gerar mais dinheiro com isso. Entende o que eu estou falando? Claro, com certeza, é fundamental. É uma área, né, um segmento da economia que gira muito dinheiro, que cresce muito, que emprega muita gente. Que emprega né? muita gente. E a importância cultural. Sim. Eu tive que estudar, aí eu aprendi a tiaciata, a importância. Foi lá atrás, Fui na lá origem do atrás, carnaval. para aprender a origem do carnaval. Então, nós brasileiros temos que ter muito orgulho do carnaval. O Brasil é o país do carnaval? É. Porque isso faz parte da nossa cultura. Sim. O carnaval somos nós. E precisamos olhar o carnaval como um grande business. É isso Com que eu certeza. estou aprendendo. Ou seja, foi uma experiência que muda a gente, né? Uma experiência Para além da experiência técnica de Sim. gestão, você vê que eu quase não falei muito de gestão, porque quando você está num ambiente complexo, você tem que se adaptar o tempo todo a toda a realidade, que vai mudando o tempo todo, né? Uma coisa também que eu queria te ouvir, e aí voltando aí para a parte corporativa, saindo da cultura, que é uma delícia falar, o que as pessoas normalmente, quem procura você para participar do You Are Butterfly, vou repetir, as pessoas que procuram você para participar do You Are Butterfly, quais são as principais demandas delas? Quais são as principais angústias? O que passa nas cabeças dessas pessoas? Olha, as pessoas que me procuraram foi muito mais por uma insegurança para a nova empresa que estava entrando. Teve uma pessoa que entrou para uma nova empresa que falou assim, Luciana, preciso que você me ajude, porque ninguém aqui fala comigo. Eu não sei direito o que eu tenho que fazer. A minha gestora fica em outro país. Ela só pede para eu ver isso, mas também não me explica. Então, a gente fez todo um trabalho dela conhecer as características dela, para ela poder saber como ela ia se comunicar com as outras pessoas. E ela deu um depoimento muito bacana, que estabelecer essas conexões laterais foram muito importantes para ela poder entender de onde ela tinha entrado e aí começar a gerar valor para a companhia. Ela gerou valor para a companhia muito rápido. E ela foi até promovida no final do ano. A outra pessoa foi um momento muito interessante, era uma gestora média, né? Uma gestão média, e ela estava indo para uma outra área dentro da própria empresa. E essa área estava em processo de reestruturação. E ela precisava saber definir e ajudar quais seriam as prioridades dela. Então, aí a gente montou uma estrutura para ela poder conversar com a gestora dela, apresentar qual seria a proposta de trabalho. Então, eu ainda não consegui trabalhar um grande executivo, mas eu acho que está nessa cadeia de gerente sênior e média gerência, eu acho que está bacana. Ou seja, tá no caminho, né? É o caminho, é o caminho. E o bacana é que cada um é uma realidade diferente. Sim.
Então, na verdade, o Butterfly você tem uma espinha dorsal, mas que você se adequa a cada realidade. E você trouxe duas experiências aqui que podem ser dois cases seus que são interessantes. E eu queria saber um pouco mais sobre essa questão da mentoria, né? Pergunto isso, porque você trouxe duas histórias que são bem diferentes. Como é que essa mentoria se dá no dia a dia? Né? É semanal, são conversas online, presenciais? Você fica com a pessoa até quando? Você vai até onde? Olha, a primeira mentoria, na verdade, ela foi o meu primeiro adepto. Então, foi para eu testar o meu modelo. Então, essa aí durou 6 meses. Até porque também a gestora estava entrando numa empresa que tinha um clima tóxico, então a gente foi. Isso aí estacionou. Mas vamos pegar esses dois exemplos, né? A gente estabelece reuniões semanais de 1 hora e meia. Eu defino. Para a primeira reunião, eu conheço o ambiente da pessoa, né, em que ela está, e aí na segunda reunião a gente começa a estabelecer um plano de ação e temos reuniões semanais e a gente faz o acompanhamento. É claro que, veja bem, uma coisa, o programa de mentoria está acontecendo, mas ela está vivendo uma realidade. O avião dela está voando. Então, ela traz situações do dia a dia e que a gente acaba discutindo e acaba incorporando no programa. Não é uma coisa linear e uma coisa. Não é caixinhas, entendeu? Você tem. Então, o primeiro demorou. A essa segunda experiência demorou uns 4 meses e meio, e o outro foram só 2 meses. Muito bom. Entendeu? Luciana, a gente está chegando ao fim e eu estava querendo te ouvir, que é uma coisa que as pessoas sempre querem. O que você pode trazer de dica para alguém que ainda não é um líder, pelo menos está numa posição de liderança, né? Pode ter a liderança dentro de si, mas não está numa posição de liderança. O que você diria para quem quer chegar nesse posto e o que você diria para quem já está, para se manter e para poder se aperfeiçoar cada vez mais? Olha, o que eu digo para essas pessoas, sejam líderes ou não, que a sua trajetória ela vai ter muitas transições. Não tenha dúvida disso. O que você precisa pensar é como você quer lidar com essa transição. Se você quer lidar de uma forma improvisada, no automático, ou se você quer cuidar dela. Que cada vez mais fica evidente que não são as competências técnicas que podem te levar ao fracasso, e sim a sua falta de habilidade e visão estratégica de conhecer aonde eu estou, como eu vou me relacionar com essas pessoas, como eu vou atribuir metas para mim, então, e como eu vou me adaptar a essa realidade. Então, Márcio, a palavra final que eu poderia dizer para você é: você vai fazer a sua transição. O que você precisa definir é como você quer fazer. Você quer ir no piloto automático ou você quer ser o líder da sua metamorfose? Na verdade, é disso que a gente está falando. Maravilha. Luciana, muito obrigado. Adorei a nossa conversa. Obrigada a você, Márcio. Foi muito bom. Gente, então, acabei de conversar com a Luciana Dias, consultora, fundadora da Lumine Assessoria e Consultoria e desenvolvedora do método para líderes em transição You Are Butterfly. Você encontra os nossos conteúdos no Spotify, no YouTube e recortes dessa conversa nas redes sociais da Tribo. Obrigado e até a próxima.